Boa tarde, minhas queridas professoras, queridos professores, mãezinhas, papais, meus amados vovôs e vovós, amigos e amigas, minhas crianças lindas do meu Brasil, que eu tanto amo, e uma boa tarde muito especial para minha sobrinha Vanessa e a minha mamãe Iracema. Sejam todos e todas bem-vindas a mais uma aulinha de filosofia para crianças e idosos da Danda e das suas bonecas e bonecos. Para quem não me conhece, eu sou a Danda e esta é a boneca Iracema. Tenho outros bonecos e outras bonecas. Vivo a fazer bonecos, vivo a contar histórias e a poetizar a vida. Também gosto muito de desenhar. Eis um pouquinho de mim. E hoje nós vamos ouvir uma historinha que diz respeito ao descobrimento do Brasil, né? Um menino que entrou na máquina do tempo e foi lá para 1500, ano que o Brasil foi descoberto. E ele pôde ver tudo como aconteceu direitinho e nos contou toda a história do descobrimento do Brasil. Então, vem conosco, vem comigo, vem com Iracema, ouvir essa historinha para vocês ficarem informados, que é sempre bom a gente, como eu digo nos meus vídeos, a filosofia não trabalha sozinha, a filosofia trabalha com as demais ciências. Então, estudar história, geografia, matemática, astronomia e tantas ciências, né, todas as demais ciências que existem, junto com a filosofia, desperta o nosso pensar crítico e a curiosidade pelo conhecimento. Quanto mais conhecimento nós adquirimos, trazemos para junto de nós, trazemos para o nosso pensamento, mais sábios nós ficamos, porque quem conhece de tudo um pouco é uma pessoa que pode se dizer sábia, né? Uma pessoa que tem conhecimentos de vastas áreas, de vastos assuntos. E eu quero que todos vocês fiquem conhecendo todas as ciências de tudo um pouco. E como eu gosto muito de história, né? Eu conto historinhas e gosto de história do Brasil, história contemporânea, história medieval. Então nós vamos hoje passear um pouco pela história do Brasil. A história de hoje é o Brasil no seu descobrimento, né? A descoberta do Brasil. Então, era uma vez um menino magrinho, né? E, como eu disse, ele entrou nessa máquina do tempo e chegou lá na praia onde foi descoberto o Brasil. Que praia é essa? Né? No dia 22 de abril de 1500, né? Lembre-se dessa data, 22 de abril de 1500, o menino estava lá tomando sua água de coco, quando de repente ele viu muitas caravelas, né? Naquela época eram caravelas, e ele ficou curioso para saber o que era aquilo, porque ele nunca tinha visto uma caravela no seu pequeno mundo. E logo depois ele soube que as caravelas pertenciam aos navegadores portugueses. Quem nasce no país chamado Portugal, que é um país da Europa, é chamado de português. E os portugueses, naquela época, 1500, eram os melhores navegadores do mundo. Eles viviam colonizando lugares, descobrindo novos lugares. Então, quem vinha o comandante dessas caravelas, eram 13 caravelas, o comandante dessas caravelas era chamado de Pedro Álvares Cabral. E Pedro Álvares Cabral vinha na sua caravela, junto com mais de 1.200 soldados, sim. Muitos soldados vinham nessas 13 caravelas. E aí, eles já tinham viajado muitos dias, já estavam cansados. E eles procuravam o caminho das Índias, mas se perderam e acabaram nos achando, né? E
Quando chegaram aqui, de longe, né, ainda em mar, eles viram um montezinho, um pouco de terra, né, um monte, e chamaram o monte de Monte Pascoal. E disseram, terra à vista! E todo mundo ficou feliz, todo mundo contente, todo mundo gritou, terra, 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 oba, 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 vamos parar, vamos ver que terra é essa. E aí as caravelas pararam na praia, né? E os navegadores batizaram a praia de Terra de Vera Cruz. Eles chegaram mais precisamente onde é hoje o estado da Bahia, né? Porto Seguro, no estado da Bahia. Então, eles dizem, o comandante Pedro Álvares Cabral mandou que alguns soldados viessem à terra ver que povo era aquele que habitava aquela terra. Sim, tinha gente na terra, tinham pessoas na terra. E os soldados vieram e descobriram que era uma terra de indígenas, né? Hoje não se chama mais índios, hoje é indígena. E os indígenas estavam lá, nus, né? Porque eles não tinham o costume de vestir roupas, eles tinham suas tradições, eles tinham seus costumes, eles tinham suas culturas, cultuavam vários deuses, comiam frutas, animais, tinha uns até que comiam os próprios pessoas, né, pessoas humanas, que eram chamados de canibais, e os índios, os navegadores fizeram contato com esses índios e fizeram amizade com eles, né? Vocês imaginem como deve se sentir uma pessoa quando tem a sua casa invadida assim de repente, como os nossos indígenas tiveram, esses navegadores chegando e se fazendo de bonzinhos, né? E se aproximando deles, e eles inocentemente dando a sua amizade para eles. Então, os indígenas, muito humildes, muito inocentes, ficaram amigos dos navegadores e foram levados, né, em barquinhos, em canoas, até as grandes caravelas. Diante do seu comandante, Pedro Álvares Cabral, os indígenas ficaram surpresos, sim, quando viram um fio de ouro na roupa, né? Fios de ouro nas roupas do comandante, dos outros soldados, né? E fizeram um gesto que aquilo que eles usavam tinha muito na terra, né? E os navegadores ficaram, descobrimos uma terra de ouro. Mas também os navegadores descobriram que os indígenas usavam uma tinta no rosto, né, de uma árvore que fazia muito sucesso na Europa, chamada pau-brasil. E ficaram bastante curiosos, nessa terra tem ouro, nessa terra tem pau-brasil. O pau-brasil, naquela época, servia para fazer tecidos, tingir tecidos, né? Aliás, não fazer, tingir os tecidos, deixar os tecidos mais bonitos. E era muito caro, né? Muito caro esse produto que saía da árvore do pau-brasil. Então, os indígenas, os navegadores, aliás, se aproximaram dos nossos indígenas cada vez mais, foram fazendo amizades com eles, se fazendo de bonzinhos, trocando os colares, os artesanatos que os indígenas faziam por espelhos, bugigangas, espelhos, pentes, né? Essas coisinhas simples, mas que para os nossos indígenas que nunca tinham visto, era uma coisa linda, era uma coisa bela. E um indígena que nunca viu o seu rosto se olhar no espelho, era maravilhoso, né? Então, os navegadores se fizeram de bonzinhos, conquistaram os nossos indígenas e disseram, nós descobrimos o Brasil em 22 de abril de 1500. Mas será mesmo, gente, que eles descobriram o Brasil? Aqui não já existiam os nossos indígenas com os seus costumes, suas tradições? Será que precisava vir esse povo de fora descobrir o nosso país? É bom que a gente pense e reflita sobre isso, porque é importante, né? Na verdade, esses navegadores tinham um deles chamado Pero Vaz de Caminha, e Pero Vaz de Caminha escreveu a primeira carta da nossa literatura brasileira para o rei de Portugal, dizendo
como foi o descobrimento do Brasil, né? Na sua carta ele diz que em se plantando tudo dá, né? É uma terra que foi descoberta que tudo que se plantasse, tudo seria colhido. E uma terra magnífica, uma terra onde o seu povo andava com nus, né? E sempre eram não tinham vergonha entre si, mas os portugueses tinham uma cultura diferente da nossa. É isso que nós temos que ter cuidado, respeitar as culturas das demais pessoas, né? E eles não respeitaram a nossa cultura, na verdade, ficaram no estado da Bahia e foram tomando conta do Nordeste brasileiro, né? Foram tomando conta de Pernambuco, foram tomando conta de outros estados, e aí foram colonizando o nosso litoral, né? Pelo mar, vindo devagarzinho, devagarzinho, foram colonizando. O que ocorre? Os nossos indígenas começaram a ser escravizados. Sim, foram escravizados. Mas os indígenas eram considerados preguiçosos pelos navegadores. Coitados, eles não estavam acostumados a trabalhar. Os navegadores queriam que eles arrancassem troncos de árvores de pau-brasil dia e noite sem parar. E eles cansavam logo e ficavam deitados na praia, ficavam sentados. E os navegadores mandavam eles trabalhar, mas eles não iam, nem estavam nem aí. E começaram a ser escravizados. Então, os navegadores ficaram pensando numa forma de explorar aquela terra que tinha muita coisa boa, né? E como escravizar as pessoas para que eles pudessem produzir. Então, a terra foi sendo povoada, o litoral do Nordeste foi sendo povoado, o estado da Bahia, né, como eu já disse, Pernambuco, a capitania do Rio Grande, foram sendo povoadas por homens ricos e se formaram aqui as grandes fazendas, né, de plantação de cana-de-açúcar, que no litoral ainda tem muitos engenhos, e trouxeram o que os navegadores trouxeram. Os navegadores trouxeram escravos africanos, sim, que nós vamos ver em outras aulas. Trouxeram os escravos africanos para trabalharem nessas fazendas, nesses engenhos. Então, ficaram os indígenas e os escravos trabalhando, né, nos grandes engenhos de açúcar. E certa vez o Brasil, que tinha sido descoberto pelos navegadores portugueses, foi invadido pelos espanhóis e holandeses. E houveram muitos conflitos. Sim, nesses conflitos, os soldados se matavam uns aos outros. Inimigo contra inimigo, o mais forte sempre venceria. Então foi nessa época que foram construídos esses fortes, essas fortalezas que nós costumamos encontrar nas praias do litoral brasileiro, do nosso litoral, principalmente no litoral nordestino, nas praias de Pernambuco, nas praias do Rio Grande do Norte, nas praias da Bahia. Esses estados, eles têm essas fortalezas que guardavam os soldados para combaterem contra os holandeses e os espanhóis. E as bombas, pum, 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 dos canhões saíam aos montes em direção às praias, em direção aos fortes, para derrubar os fortes e matar os soldados, né? E não era só guerras entre caravelas, não, também nas praias e nas pessoas, nas populações que aqui já habitavam, os homens ricos, né, que já habitavam o Brasil. Eu estou dando saltos na história, né, um salto de mais de 20, 30 anos depois do descobrimento. Então, as populações que aqui já habitavam, já tinham seus engenhos, sofriam muito com tudo isso, com essas guerras, esses conflitos. Os soldados brigavam, né, muito, e os soldados, além de morrerem nos conflitos que existiam no Brasil colônia, nós já estamos no Brasil colônia, os
soldados também morriam nas caravelas, nos grandes navios, porque tinham doenças tropicais, eles europeus, né? O Brasil é um país dos trópicos, então essas doenças tropicais, eles morriam dentro dos navios e eram jogados ao mar, também ainda tinha as doenças. Tinha fome, né? Que a comida não dava para todos eles passavam muitos meses viajando, a comida acabava, então eles morriam de fome. Tinha sede, né, que só tinha água do mar. Então tinha todos os problemas para os soldados espanhóis, holandeses e os portugueses que aqui estavam lutaram bravamente para expulsar os soldados holandeses e os espanhóis. Nisso houve uma grande mortandade, morreram muitos soldados, morreram muitos indígenas, escravos, né? Muitos senhores de engenhos de cana-de-açúcar perderam seus engenhos. Quando eles invadiam algumas casas, eles não queriam saber se era velho, se era novo, se era menino, menina, se era mulher. Não, os soldados não tinham pena dos inimigos, eles matavam crianças, eles matavam idosos, eles não queriam saber quem era. Se fosse inimigo, era morto na hora. Então, as casas eram invadidas, as pessoas eram mortas e as casas eram queimadas. A violência era muito grande. Tudo isso para tomar posse das terras brasileiras, para saber quem ia ficar com o Brasil. Então, a briga era gigante. Espanhóis, holandeses, portugueses, todos queriam tomar conta do Brasil, porque sabiam que o Brasil era um país que tinha muito tesouro, né? Que era um país de enorme extensão para ser colonizado. E o rei de Portugal, claro, não teria perder o Brasil para nada. Então, ele mandava cada vez mais soldados e cada vez mais construir os fortes, né? Então, nisso, num desses conflitos, teve uns soldados que invadiram, soldados holandeses que invadiram uma casinha, né? Uma casinha formada por portugueses, e nessa casinha estava uma família, e junto da família tinha uma filha de um casal muito bonita, bela, olhos azuis, loira, magra, alta, e os soldados ficaram espantados com a beleza daquela mulher, tão espantados que disseram: não, essa nós não vamos matar, e pouparam a sua vida. Quer dizer, quando a beleza nos salva, a beleza física, né? Então, essa mulher, devido ser tão bonita, teve a sua vida poupada pelos soldados que disseram que não poderia ter a vida de uma mulher tão bela. Então, mataram seus pais, mataram seus irmãos, mataram as crianças, mas a vida dessa mulher foi poupada. Essa é uma história verídica que existe num dos livros da história do Brasil Colônia, e é uma história, a nossa história é uma história de sofrimento, é uma história de lutas, é uma história de mortes e muita violência. Quem viveu naquela época no Brasil Colônia sofreu horrores, viu muitas pessoas serem mortas, conviveu com a violência. Os nossos indígenas sofreram, os nossos indígenas sofreram estupro, foram violentadas as nossas índias pelos soldados europeus. E algumas se relacionaram com os soldados e se casaram, mas isso muito depois. Logo no início, elas eram violentadas, sofriam estupro, sofriam violências. Então, vocês imaginem, você está na sua casa, tranquilo, com a sua cultura, com a sua religião, comendo a sua comidinha, e de repente ter a sua casa invadida por inimigos e ser morto, né? Você imagine como deve ser triste você ver tudo isso. E o nosso menino acompanhava essa história do Brasil desde o seu descobrimento até o seu Brasil colonial, né?
e o menino via os navios chegando com os escravos acorrentados, os escravos sendo vendidos nas praças, nos mercados, sendo vendidos como mercadorias, né? E aqueles senhores de engenhos faziam questão de abrir os dentes para ver se os dentes estavam bem, né? Porque pelos dentes, né, os escravos mais musculosos, mais fortes, eram os mais caros. Então começou a ocorrer o tráfico de negros, né, a escravidão no Brasil, porque os nossos indígenas já não davam conta de trabalharem para os soldados, né, a coroa portuguesa, né? Então a escravidão surgiu dessa necessidade de ter trabalhadores nas lavouras de cana-de-açúcar, porque os indígenas não davam conta desse trabalho e não queriam trabalhar. Eles sempre foram livres, eles viviam passeando pelas praias, pescando, né? Pescando peixinho, cuidando dos animais, fazendo suas ocas, cuidando das criancinhas, fazendo suas orações para os seus santos, para os seus deuses. Então eles tinham toda uma cultura, todo um costume que eles não se acostumariam nunca àquela cultura dos europeus, né? E do mesmo jeito, os escravos africanos que vieram da África, né, do continente africano, eles também sofreram, mas eles já vieram de lá escravizados. Quando eles chegavam aqui, eles passavam a trabalhar brutalmente, violentamente pelos senhores de engenhos. E nós temos um poeta chamado Castro Alves, que fez seus poemas, né, para esses escravos, e ele tem um poema muito bonito chamado Navio Negreiro. Então, quem tiver a curiosidade de conhecer como era a forma que esses escravos vinham, né, como eram esses navios, né? Então, quem tiver a curiosidade de conhecer um pouco mais sobre o poema de Castro Alves e sobre a poesia de Castro Alves, que Castro Alves escreveu muito sobre a escravidão. Então, leiam esse poema, Navio Negreiro, pesquisem na internet, ou então ajudem a literatura brasileira a ser divulgada. Comprem o livro de Castro Alves, comprem um livro para vocês terem em casa, na biblioteca, e lerem, estudarem, pesquisarem sobre o Brasil colônia, sobre o descobrimento do Brasil, sobre a escravidão no Brasil, né? Então nós temos essa herança violenta do descobrimento do Brasil, da invasão, porque nós não fomos descobertos, na verdade, nós fomos invadidos. Nós tivemos as nossas terras invadidas pelos europeus. Eles dizem que descobriram, mas na verdade eles não descobriram. Nós já existíamos, nossos índios cá estavam, como eu sempre costumo dizer e como eu tenho repetido ao longo desse vídeo. Os nossos indígenas, né, já viviam aqui, eles já tinham suas culturas, seu jeito de ser. Então, é preciso respeitar os povos nativos que moram em lugares distantes, não chegar invadindo e tomando conta de tudo, brigando, matando, estuprando, violentando. Não, temos que respeitar as culturas os demais povos. E não foi isso que aconteceu conosco. Então, aqui o Brasil foi um dos países que mais escravizou os negros da África, né? E nós vamos ter uma aula sobre a escravidão no Brasil, né? Vamos contar um pouco desse sofrimento que os negros passaram aqui, logo que eu digo, daqui a alguns dias eu vou pesquisar e vou trazer todo esse ensinamento para vocês, para que vocês possam também estudar, mais ainda se aprofundarem na história do Brasil. Então, esse menino, ele viu, né, ele participou desde o descobrimento do Brasil até os conflitos, né? E quando os holandeses e espanhóis foram expulsos do Brasil, houve um pouco de paz, sim, né? Muito destruído o Brasil, o nosso litoral nordestino, mas houve um pouco de paz
E aí os nossos engenhos começaram a produzir, né? Os escravos começaram a trabalhar e os donos das grandes fazendas, os fazendeiros, né, com as suas culturas europeias, começaram a ter mais prosperidade nas suas fazendas, a passar a produzir, a lucrar com a cana-de-açúcar, né? E também eu esqueci de falar para vocês que a primeira missa no Brasil, a missa da Igreja Católica, foi rezada pelo padre Anchieta, né? E os nossos indígenas foram forçados a ouvir e participar dessa missa, porque eles tinham seus deuses, mas eles foram catequizados pelos freis, pelos padres, né, lá da Europa, do Portugal, que vieram especialmente catequizar os nossos indígenas, tornarem os indígenas cristãos e católicos, né, para que eles seguissem a Igreja Católica. Então, até isso tiraram dos nossos indígenas, eles não podiam mais cultuar vários deuses como eles cultuavam. Eles tinham muitos deuses, eles não amavam apenas um deus. Na cultura indígena existem vários deuses. Então, eles foram catequizados e passaram a amar apenas a Deus, o Deus bíblico, né? Esse Deus que nós vemos na Bíblia e na Igreja Católica. E o padre Anchieta foi o padre que rezou a missa, junto com Frei Caneca e outros padres e freis daqui que participaram de toda essa história do Brasil colonial, do descobrimento do Brasil. Então, gente, esse é um resumo da história que o menininho nos trouxe, o menino que estava lá na praia. Ele continua um menino, porque o tempo para ele não passa, e ele continua um menino na praia, lá no estado da Bahia, em Porto Seguro, vendo agora os barcos, né, bonitos chegando, encostando na praia, e os turistas descendo para conhecer esse Brasil lindo, essa Bahia extremamente encantadora que nós temos, e conhecer o litoral nordestino. Os turistas chegam e se encantam com a história do Brasil, né? Se encantam com aquelas fortalezas que foram construídas na época, em 1500, para proteger contra as invasões holandesas e espanholas. Então, todo mundo quer tirar uma foto numa dessas fortalezas, e nós temos no Rio Grande do Norte, para quem quiser conhecer, aqui em Natal, nós temos a Fortaleza dos Reis Magos, que é um prédio, né, do descobrimento do Brasil, né, que é uma fortaleza muito bonita, que vale a pena ser conhecida, que tem a história do Brasil, a história dos soldados portugueses que lutaram, né, para o Brasil não ser tomado por outros soldados, por outros países. Então, eu recomendo a todos vocês que venham conhecer essas fortalezas, esses fortes, né? Aqui nós chamamos Fortaleza dos Reis Magos, e tem muitas fortalezas no litoral nordestino que foram construídas para defender o Brasil dos seus invasores. Então, era essa a história que eu tinha para contar para vocês no dia de hoje. Eu deixo meu abraço, Iracema deixa o abraço e o beijo dela. Estudem, porque só os estudos nos salvam, para que vocês possam entrar numa faculdade, ou então adquirir mais conhecimento para quem já fez faculdade, está aqui só por curiosidade. Estudem e estudem. E leiam bastante também, né? Porque ler é importante, ler é um exercício para a alma. Fiquem com Deus. São 3 horas da tarde. Eu deixo meu abraço, deixo meu beijo. Mais tarde, quando forem dormir, não esqueçam de fazer as suas preces para qualquer Deus que vocês cultuem, para qualquer santo, para qualquer orixá. Eu amo todas as religiões, não importa que religião você tenha. O importante é que você acredite numa força espiritual que pode te ajudar, uma força divina que está além disso aqui, além de tudo isso que existe na Terra, uma força que está longe daqui, mas que ao mesmo tempo está tão perto. Então, faça sua prece para seus santos, seus orixás, seus deuses, seu Deus, e peça para que eles ou ela também, né, pode ser, façam com que os homens proclamem a paz e não
façam guerras para que no mundo tenha sempre paz, para que as pessoas se amem mais umas às outras, haja respeito e amor, né? Sem amor nós nada seríamos. Então, que nós possamos cuidar uns dos outros. Então, as crianças não falem com estranhos, não deixem os estranhos se aproximarem de vocês. Se algum estranho lhes oferecer algo, comuniquem aos seus pais ou responsáveis. Aos idosos, muito cuidado quando forem andar pelas ruas, cuidado com buracos, cuidado com poças de água. E aos meus queridos professores, eu deixo todo o meu carinho, todo o meu abraço. Eu amo vocês. Eu estou aqui por todos vocês e para vocês. Sempre voltarei, eu com meus bonecos. Nos esforçamos para trazer histórias. Se alguma das histórias estiverem contadas de alguma coisa errada, vocês podem comunicar que nós vamos colocar uma emenda, vamos fazer um registro na descrição do vídeo. E é isso, né? Fiquem com a paz divina, né? A paz espiritual. E não deixem de ler, leiam. Leiam tudo que passarem por vocês, tudo que passar por vocês. Jornais, livros, bibliotecas, enciclopédias, aliás, dicionários, verbetes, tudo mesmo. Leiam, leiam, leiam. Poemas, que são lindos, os poemas. Nós temos excelentes poetas no Brasil, que eu ainda vou falar sobre os nossos poetas. Leiam, leiam bastante. Mais tarde, quando forem dormir, não esqueçam de escovar os dentes para dormir, tomar um banho, vestir uma roupinha limpinha para quem não tem pijama e dormir bem limpinho para amanhã acordar e ver o sol nascer com o barulho, a festa da natureza, né? O barulho que os animais costumam fazer, a cantoria dos animais. Beijos na alma, gente. Amo vocês. Fiquem em paz.